A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesse dia 16 de outubro podem estar juntos conosco mais uma vez pela graça maravilhosa do nosso Deus, nosso Salvador Jesus para conosco. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Vamos orar ao Senhor para iniciar a nossa reunião, a nossa adoração, a nossa busca pelo Senhor. Ó Senhor Deus e Pai, é nesse momento que Tu estás sempre presente conosco, mas que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, tenha toda a liberdade de falar, segundo a Tua palavra, com cada um de nós. Aceita por misericórdia os nossos louvores. Te louvamos, Te bendizemos por este privilégio de poder estar compartilhando com esses Teus filhos, aqueles que nesse momento estão conosco, aqueles que nos veem através deste vídeo, compartilhando a Tua palavra doce, suave, maravilhosa, verdadeira e santa. É no nome de Cristo Jesus, usa-me a mim, a minha esposa, a cada um de nós, cada um dos Teus servos, dos Teus filhos. Sê conosco, Pai, por amor e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É que nós Te pedimos a Tua presença santa e Te agradecemos. Amém. Então, pela graça de Deus, mais uma semana tem se passado e estamos juntos novamente por causa da proteção, do cuidado, do amor do nosso Deus. Com certeza, o nosso tema também está bem propício, vivendo em amor. Então, um texto que muitos já devem ter ouvido, porque o nosso texto base também é um texto conhecido, que está na carta aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 4. Vamos ler juntos esse versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, vivendo em amor, o que podemos aprender para acrescentar ao nosso conhecimento, aquilo que a palavra de Deus nos traz para caminharmos no nosso dia a dia e viver em amor para com Deus e para com os homens, para com os nossos semelhantes. Também agradeço a Deus pela vossa determinação e a vossa disposição de cada um por estar junto conosco para compartilhar a preciosa palavra de Deus. Muitos não podem estar neste momento, alguns irmãos não podem estar, mas que possamos estar intercedendo a Deus em favor deles, porque nós agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos iniciar os nossos louvores com três hinos da harpa cristã, com o hino de número 400, que diz: em Jesus. Ok? 1, 2, 3. Amém. 1, 2, 3. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, sim. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus
Jesus eu sempre hei de vencer. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Então, através de Cristo Jesus poderemos ser mais que vencedores, porque não existem em nenhuma outra parte, em nenhum outro livro, existem vencedores, mas a palavra de Deus nos afirma que podemos ser mais que vencedores. Amém. Amém. O nosso segundo hino, o hino de número 394, que tem por título A Mão ao Arado. Também conhecido. 1, 2, 3. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. É difícil, eu não comento, mas não é o meu hábito. Então, quando enfim tu largares a cruz, Jesus disse, cada um tome a sua cruz e carregue e leve. Então, nós temos o que chamamos de uma cruz. Quando enfim tu largares a cruz, ou seja, quando nós nos formos embora deste mundo, Jesus te coroará. Com certeza, eu creio. E com um santo gozo, com uma alegria santa, em glória e luz, porque junto de Jesus há a glória e a luz, ele te consolará, ele nos consolará. E aí, então, esqueceremos os nossos lidares, os nossos afazeres do dia a dia, as tribulações e os pesares que também existem na nossa vida diária. E ele diz, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Amém. O terceiro, então, é o de número 349. Aquele era 394. Esse é 349. Os dons do céu. Ok? 1, 2, 3. Os dons dos céus prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus,
Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. O teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuvas lhes queiras mandar. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Sim, ó Deus. Chuvas do Espírito Santo do Senhor, chuvas do Espírito Santo Consolador. E somente teremos o poder necessário para proclamar a palavra com alegria, com autoridade, com ousadia. Necessitamos e carecemos da presença do Espírito Santo, como nós vemos e como está escrito no livro de Atos. E foram cheios do Espírito Santo e com ousadia. Então proclamavam, num momento triste da história, de muita perseguição, mas proclamaram a palavra do Senhor. E precisamos sempre ter este discernimento e esta ousadia que o Espírito Santo do Senhor nos concede, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Amém. Temos que buscá-lo com mais frequência e receberemos as bênçãos do Senhor. Então, neste momento de oração, eu agradeço a Deus por mais uma semana, ou agradecemos ao Senhor por mais uma semana, e peço as vossas orações em favor daqueles irmãos que não podem estar conosco neste momento, mas eu creio que na próxima semana o irmão
Melvin estará conosco, o Senhor o tem abençoado também. Na semana passada não estivemos com a presença do irmão Anderson, mas esta semana, graças a Deus, a Keiko e o Anderson retornaram naquele domingo passado, já tarde da noite, então não puderam estar conosco. Mas não, estão conosco e agradecemos ao Senhor. Os nossos irmãos em Cristo, aos meus familiares que estão no Brasil, todos os familiares também da parte da irmã Mieco, da minha parte, eu agradeço a ajuda deles, a presença deles, nos assistindo, nos fortalecendo. Amém. E a todos que de alguma maneira, de uma maneira ou outra, têm contribuído para que possamos, então, continuar com este trabalho. Com certeza, grandes livramentos que o Senhor tem concedido e cada um sempre tem um agradecimento e reiterando um pedido de oração em favor de si próprio, de algum familiar ou de outros. Né? Então, agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Amém. Vamos iniciar aqui com os irmãos que estão aqui à minha. O irmão Anderson e a irmã Keiko. Paz dos irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus, só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela gente. Glória a Deus. E continuamos pedindo oração para os irmãos por nós mesmos, né? E precisamos das nossas orações todos os dias. Vou agradecer mesmo dessa vez. Amém. Então, como já saiu no vídeo, não há necessidade de eu repetir. Irmã Nishimura Kyodai, irmã Maria, Konbanwa. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz e graça para todos. Nós não temos nada assim de especial, só temos que agradecer porque Amém. Tem nos livrado, guardado todos os dias. E gostaria que orassem pelos nossos familiares, porque na família dele, como eu sempre digo, não tem ninguém cristão. E gostaria que orasse pela família dele. Amém. Nós vamos receber visita. Ele não gostaria que falasse, mas semana que vem nós vamos receber a família dele, né? Amém. Aqui em casa. Gostaria que vocês orassem. Amém. Nem diga. Amém. Nem diga que eu estou falando. É claro. Não... O Espírito revela para ele. Esse irmão. Amém. Nishimura Kyodai. Espero que eu possa, né? Dar um bom testemunho. É só isso, né? Amém. Ele quer falar? Nankaru? Não, né? Ok. Então, não tem. Ok, não tem. Então, Deus abençoe. Mamãe. Vamos aqui ao nosso lado esquerdo. Aqui, com a irmã Luzinete, por gentileza. Irmã Luzinete. Irmã Simone. Lu, pode falar. Oi. Não estamos ouvindo. Irmã Luzinete. Está saindo a imagem, mas não estamos ouvindo. Não é aí. Enquanto, nesse intervalo de tempo, vamos ouvir então a irmã Simone e o Júlio Kaoru Emura. Boa noite, a paz do Senhor. A paz, boa noite. Bom, meu pedido de oração hoje vai para um companheiro de trabalho que acabou falecendo ontem à noite, né? A gente pede oração para a família, né? Eu conheço essa pessoa desde 2007 e veio a falecer ontem. Então, meu
pedido de oração seria para essa pessoa, para a família dessa pessoa. Amém. Como chama? Chama Takabayashi. Takabayashi. Ok. Então que o Espírito Santo console a cada um. Ok. Então, o pedido seria para a família dele, né? Para que Deus conforte os familiares. A esposa tem algum pedido? A Simone está cuidando das crianças, não tá? Ok. Tá, Não, tá está no banho. em outro lugar. Ok. Irmã Alexandre, irmã Luzinete. Aham. Bem baixinho. Bem baixinho, mas... Sem som. Uhum. Agradeço. Muito grato, irmã Luzinete. Deu. Não. Então, o sinal não saiu muito... não saiu corretamente, mas então, a irmã Luzinete agradece ao Senhor mais uma vez, pede oração, reitera as vossas orações em favor dos nossos governantes que estão em eminência no Brasil, que o Senhor esteja dando a solução correta, que Ele sempre o dá, a melhor solução para esses dias que virão, de uma segunda período de votação, com certeza. Também em favor dos familiares dela, além do seu esposo, dos seus filhos e dos familiares do irmão Alexandre, no Rio Grande do Sul, assim como os familiares da irmã Luzinete em São Paulo, os nossos queridos irmãos que lá estão, que o Senhor também esteja dando saúde e forças, guardando e protegendo a cada um deles. Amém. No nome de Cristo Jesus. Amém. A irmã Mieco. Bom dia, boa noite, a paz. A irmã Clarice viajou com a família, eu tenho enviado mensagem, não respondeu, mas agora ela quis entrar no ar, mas não conseguiu, né? Então, sinal que deve ter chegado bem, né? Continuamos orando por ela, para acostumar logo com o Brasil, né? E também para o trabalho de cada um dos irmãos, né? Porque a jornada não é fácil. E também pelos familiares não cristãos ainda, né? Que são muitos. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Então, orar em favor daqueles irmãos que não podem estar conosco e que vez ou outra têm participado, como eu disse, os nossos familiares no Brasil, a irmã Sueli, o seu esposo Arlindo, assim como a Kelly Campos, a Leonilde também, a irmã cunhada da irmã Mieco, assim como a irmã Clarice, que já retornou ao Brasil e que, claro, esses primeiros dias encontram dificuldades. Ela tentou estar conosco, mas não pôde, mas o Senhor abençoe a irmã, Amém. a irmã Clarice, juntamente com seus familiares que lá estão. O Senhor já os guardou e protegeu. Vamos orar juntos, então, por esses pedidos. Ó soberano e amado Salvador, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua presença em mais uma semana que se passou. O Senhor tem nos dado livramento, tem nos dado saúde e força, tem nos levado e nos trazido em paz. Ao Anderson e a Keiko, o Senhor continue abençoando, aos familiares do Anderson, aos familiares da nossa irmã Keiko, o seu local de trabalho. Ó Senhor, assim como os familiares do irmão Nishimura, os familiares que estão por vir, que o Senhor esteja guardando, protegendo, abençoando, e que a tua filha, Senhor, abre a mente da tua filha, a nossa irmã Maria, para que possa falar com sabedoria, no poder do Espírito Santo, a tua palavra, àqueles que vão estar visitando eles, Pai, e que não saiam daquele lar sem a presença do Espírito Santo na vida de cada um. Esse é o desejo do nosso coração
e que eles, vindo de tão longe, possam ser abençoados sobremaneira pelo teu Espírito Santo. Também em favor do nosso irmão Melvin, que não está conosco, que prometeu estar conosco para louvar ao Senhor no próximo domingo, e nós agradecemos a presença desse teu filho, e nós te pedimos que o Senhor também o guarde livre e restaure e restabeleça, Senhor meu Deus, no nome de Cristo Jesus. A irmã Maria Sato, que estivemos conosco, que o Senhor esteja abençoando também esta tua filha, pois necessita trabalhar sábado, domingo, e não pode estar junto conosco neste momento, mas nós te louvamos e te agradecemos. Ao Júlio Kaoro Emura, Senhor meu Deus, toma a liberdade de pedir a ti, Senhor Jesus, que é aquele que sara, que cura, que restaura, que renova, que restabelece, e que pode restaurar a saúde plena desse teu filho, que ele possa se alegrar e testemunhar na tua casa que só o Senhor é Deus e é aquele que tem dado a vitória e continuará dando a vitória aos teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Também ao Noah, a sua filhinha, a sua esposa, Simone, Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja guardando e abençoando o trabalho das mãos desses teus filhos, dando humildade, paciência e mansidão a cada um de nós no tratamento aos nossos semelhantes. A irmã Luzinete, a irmã que também tem sido bênção em tuas mãos, que o Senhor abençoe seu lar e a sua família, por amor de Cristo Jesus. A irmã Mieco, que também faz este pedido e que também agradece a Deus, ó Pai amado. Nós te bendizemos e te louvamos. Continua a abençoar o trabalho das mãos desta tua filha, que o Senhor continue guardando, protegendo, Pai, porque existe um maior risco no seu local de trabalho. E o Senhor, com certeza, tem até aqui abençoado e não vai desamparar nenhum dos teus filhos, se nós buscarmos a tua presença com alegria, fé e obediência à tua palavra. A cada um desses pedidos aqui apresentados, entregamos em tuas santas mãos, para que o Senhor, por tua misericórdia infinita, possa abençoar. Não nos esquecendo da irmã Leonilde e dos familiares que estão ali em Chaporã, Marília, que o Senhor ali esteja também guardando, protegendo, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. É muito agradecido, não esquecendo também dos irmãos que nos assistem, que muitas vezes não sabemos quem são, mas o Senhor com certeza conhece cada coração, cada lar, cada família. Amém. Regressando ao nosso texto da carta de Paulo aos Efésios, que nos diz como também nos elegeu. Sim, esse versículo está ligado a um versículo anterior. Então, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do Senhor em amor. Então vamos meditar, pensar um pouco mais, alguns minutos sobre essa, com certeza, genuína, legítima e perfeita palavra do Senhor. Inerrante, não há nenhuma sombra de dúvida, não há nada que possa ser desmerecido na palavra de Deus. Bom, por isso aprendemos através da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nesses versículos, que não somente neste versículo de número 4, mas nos demais versículos deste capítulo, nós podemos ver que devemos viver diante do Senhor em amor. Ou seja, nós buscamos ao Senhor de diferentes formas. Não há necessidade de buscá-lo somente em oração. Então, buscar ao Senhor sem ressentimentos de outras pessoas. Estamos com ressentimento no coração ou algum tipo de rancor no nosso coração. Então, a palavra de Deus diz que é para fazer o quê? Volta lá e faz as pazes com seu irmão e vem aqui e dá a sua oferta. Então, sem ressentimentos, quando vamos buscar a presença do Senhor, quando vamos louvar ao Senhor, quando vamos ouvir a palavra do Senhor, quando vamos proclamar a palavra do Senhor. Não posso ter ressentimento no meu coração ou algo que
venha a atrapalhar. Não podemos entrar na presença do Senhor de forma nenhuma, né? Ou seja, quando nós oramos, de forma nenhuma, se tivermos um coração cheio de ressentimento contra o nosso próximo, ou cheio, ou 10%, não poderemos. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele não nos ouve. Então, devemos buscar ao Senhor com fé em oração. Senhor, necessito de um local de emprego. Senhor, necessito. Ele sabe tudo, mas a palavra de Deus nos ensina a pedir. Então, quando eu pedir, quando eu me dirigir ao Senhor, eu não posso ter nenhum ressentimento contra o meu próximo, que muitas vezes, como nós já falamos, é difícil de aturar, é claro. Mas, com certeza também, esse versículo, que é um versículo completo e perfeito, nos ensina, nos direciona a, quando buscar a Deus, não buscar com algo que não está completo em nossa vida, que não seja o amor e o amor ao Senhor. O segundo ponto está no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 17. Vamos ler. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então eu preciso que, a condição é que eu preciso, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Qual é a condição? A fim de, estando arraigados e fundamentados em amor. Então, arraigados vem da palavra de raiz, e fundamentado vem de fundamentos, a palavra da construção civil, da engenharia. Então, nós devemos estar fundamentados. Além de estar fundamentados, ele fala arraigados. Não é fundamentados como aquele que construiu o castelo na areia. Ele estava fundamentado na areia. Então, isso é fundamentado, é baseado, é posto, é colocado. Mas arraigados, presos. Devemos estar fundamentados e arraigados na palavra de Deus. Esse é a nossa regra de fé e conduta. Não é a opinião do irmão A ou do irmão B ou de outra pessoa. Então, nós devemos ter estas raízes e o fundamento da nossa fé, da nossa conduta, sempre associados em amor. O que quer dizer isso? Então, a nossa fé e a nossa conduta. Ter fé é muito importante e é muito bonito, mas a conduta, às vezes, falha. Então, a nossa fé é uma fé que leva a praticar as boas obras, ou seja, o amor ao próximo. E esta é a nossa conduta. Então, sempre, esses dois devem estar associados em amor, para que seja completo. Fundamentado foi o que nós lemos, para que se complete, senão ficará algo que não está completo, incompleto. Então, sempre na maioria das vezes, sempre existem situações na palavra de Deus que palavras mencionadas são associadas, não pode desassociar, separar uma da outra. Então, que maravilha de palavra e esta proposta divina para a nossa vida, de viver com esse sentimento de amor ao próximo e, com certeza, um padrão sobrenatural de vida para cada um de nós. Muitas vezes é difícil? Sim, muitas vezes é difícil. Cada um pode dar um exemplo de que muitas vezes se torna quase impossível. Mas, se nós temos a mente de Cristo, devemos, então, desta forma, participar dessa forma de vida sobrenatural que o Senhor nos concede. O terceiro ponto está no mesmo livro, no capítulo 5 de Efésios, versículo 2. Logo no começo ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, esta
é uma bela exortação, é uma exortação maravilhosa que Paulo está nos entregando. Então, uma oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, que o Senhor com certeza não vai rejeitar, vai receber e vai responder. Então, não devemos apenas estar firmados em amor. Então, firmados, a nossa base, como nós comentamos, não somente arraigados em amor, ou seja, ter nas raízes, não é algo que é superficial e se desvanece, vai rapidamente, qualquer coisinha, mimimi, que ultimamente se chama, ou seja, a pessoa é toda delicada. Não, não deve ser desta forma. Se fosse assim, Jesus não teria morrido em nosso lugar. Mas, não somente firmados, não somente arraigados, mas andar a vida diária em amor para com os nossos semelhantes. É difícil? Muitas vezes torna-se quase impossível e a gente, como tem aquele versículo no livro de Salmos, de os meus pés quase se escorregarem, quase ele caiu. Não? Então, se você vai em amor. Então, se você vai fazer algo, vai em amor. Se você volta em amor. É difícil? Sim. Se você corre em amor. Se você anda devagar em amor. Ou seja, sempre caminhando em amor. Então, se faz algo, como eu escrevi, né? Se vai em amor, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos no nosso andar, estamos falando em termos de caminhar na vida diária, então sempre em amor ao nosso semelhante. Como? Na prática. De boca eu também faço. Muito fácil. Aliás, posso fazer mais de boca do que na prática, que eu sou bem imperfeito. Um quarto ponto está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 2. Ele já deu, como eu disse, as condições, com toda a humildade e mansidão. Aí ele aumentou mais ainda, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ponto. Acabou. Não. Ele acrescentou para ficar um pouquinho mais salgado, ou mais difícil. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, com toda a humildade. Muitas vezes é difícil, a gente levanta o nariz. Eu só posso responder por mim, é claro. A mansidão, às vezes é pavio curto. Também, não é tão manso assim. É meio, como diz a linguagem mais popular, é meio bodão do que ovelha. Com isso. Longanimidade, aí então é pavio mais curto ainda, se bobear, estoura na mão. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, mais uma exortação. Então, todos os cristãos, não é da igreja A, da igreja B, ou da denominação A ou da denominação B. Todos nós devemos suportar uns aos outros em amor. Porque a palavra do Senhor ensina que é para suportar em amor. Eu sei que muitas vezes eu sou uma pessoa que é difícil de suportar. Alguém aqui do meu lado pode falar, é verdade. Então, muitas vezes nós somos difíceis de suportar, como temos exemplos de pessoas que reconhecem que outras pessoas são difíceis de suportar. Sim. Mas o amor vai fazer o quê? O amor vai aplanar os caminhos, as diferenças que existem entre o irmão A e a irmã A, o irmão B e o irmão B, A. Ou seja, aplanar os caminhos, as diferenças. E o amor também vai tirar os embaraços dos nossos relacionamentos. Esse que é o mais problemático, porque nós abrimos a nossa boca e a nossa boca fala tudo que vem muitas vezes na cabeça. E muitas vezes nós temos, como diz o ditado, que morder a língua. Mas muitas vezes nós falamos, principalmente as pessoas que estão mais próximas, que a gente já tem determinada intimidade. Então, se tivermos amor, esses embaraços de nossos relacionamentos, que sempre existem,
poderão ser retirados. Sem a presença do amor, fica impossível. Não é o amor próprio, o amor é o amor do Senhor. Não é um outro tipo de amor. Então, o amor move o nosso coração para fazermos o quê? Para perdoarmos as nossas diferenças. Fica muito fácil conviver com uma pessoa que pensa igualzinho a mim. Então a gente não discute em nada. Mas muitas vezes se torna mais difícil nós estarmos juntos com pessoas que pensam completamente diferentes. Aí, né, o amor tem que mover o nosso coração para perdoarmos estas nossas diferenças, que existem, sim. Então, nós devemos aceitar este versículo. Então, aceite esse versículo e coloque mais amor onde? No seu olhar. Então, quando olhar, olhem com amor. Não olhem com arrogância ou com superioridade, ou com inveja, ou com crítica, ou qualquer tipo de olhar que não seja aquele olhar de amor, que se compadece da outra pessoa, que se coloca no lugar da outra pessoa. Colocar mais amor também nas suas palavras, porque sabemos que a língua é um órgão que está, né, no corpo e que, como diz a palavra de Deus, é inflamada pelo inferno. É triste, mas é a palavra de Deus, não tem como dizer de outra forma. Então, colocar mais amor nas nossas palavras, principalmente, como eu sempre falo, com as pessoas mais chatas, mais necessitadas, que muitas pessoas rechaçam ela e não querem estar próxima dela porque ela é chata, ou intragável, ou arrogante, ou mal agradecida, que nenhum de nós venha a ser desse jeito. Então, colocar mais amor nas nossas palavras, porque uma palavra branda vai fazer o quê? Vai causar o quê? Contenda? Não, muito pelo contrário. Então, ela vai deixar que o outro não entre em, como diz, usa a palavra furor, ou seja, algo que um responde duro, o outro responde ainda mais com dureza de coração. Não, colocar mais amor nas nossas palavras, tá? Sempre que possível, conversando com pessoas que conhecemos ou que não conhecemos. Então, e acima de tudo, não? Nós devemos colocar no nosso olhar, porque muitas vezes o nosso olhar engana, no nosso amor, colocar amor nas nossas palavras, sim, mas acima de tudo colocar amor no nosso coração, porque é de onde que provém todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas más, principalmente as coisas más. Nós sabemos que procede do coração, porque ele é enganoso, não? Diz a palavra de Deus. Então, não podemos também pensar que não assim não seja. O coração é enganoso, então, colocar dentro de nós, no coração, não é somente da boca para fora. Então, assim, com certeza vai ficar mais fácil suportar uns aos outros em amor. O que é que a carta de Efésios nos ensina. Em quinto lugar, Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele diz, capítulo 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor. Então, já veio a condição. Aí vem a vírgula e depois, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, preciso seguir a verdade em amor. Antes, o que significa antes? Acima de tudo. Ou seja, como prioridade. Não é se der, ou se for possível, vou pensar, ou vou ver o que eu posso fazer. Não. Ele está dizendo que é antes. Antes de tudo, seguir a verdade em amor. Porque ela deve sempre estar na nossa frente, antes
seguindo a verdade. Seguindo a verdade significa o quê? Porque você está acompanhando. Estou seguindo aquele canal numa mídia social. Se você segue um canal, é porque você está acompanhando o que aquele canal apresenta. Então, seguindo a verdade em amor. Vou seguir a verdade, porque ela deve sempre estar na nossa frente. A verdade da palavra de Deus vai preparar o caminho das nossas ações. Então, se eu vou agir segundo a verdade da palavra de Deus, as minhas ações se apresentarão de uma forma. E se eu fizer o contrário, as nossas ações vão ser completamente diferentes. Então, seguindo a palavra de Deus em amor. E, assim, a verdade da palavra de Deus deve ser sempre seguida. Ah, mas eu não gosto daquele versículo. Não tem, na Bíblia não tem isso de eu gosto ou de eu não gosto. Eu tenho que gostar de todos, porque a palavra de Deus é perfeita. Ela é perfeita e, com certeza, quando lançada, não voltará vazia. Então tem uma parábola da semente. É sempre bom lembrar-se do semeador. Então, é a palavra. E seguirmos a verdade da palavra de Deus sempre em amor. Colocar amor no nosso coração, naquilo que estamos lendo e praticando. Sexto, Efésios capítulo 4, versículo 16. Onde está falando de Cristo, o cabeça, do qual todo o corpo, Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Com todo mundo unido, todo mundo fazendo, auxiliando umas às outras. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Então, para a edificação do corpo de Cristo em amor, precisa, com certeza, o quê? O auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte vai ter que trabalhar de forma correta. É só pensar no corpo quando alguma coisa não funciona direito, como falou o Julinho agora há pouco. Aí doía a perna, mas a perna está ligada aonde? Ou seja, vai chegar na coluna, não tem jeito. É tudo ligado na coluna, que é a sustentação do corpo. Então, aí depois é a cabeça, mas a cabeça é Cristo. Então, mas no caso do corpo humano, então, seguindo a justa operação de cada parte. Não funcionou uma parte, a outra parte sofre. Sabemos disso. Por isso que o corpo humano tem que estar sempre sido bem tratado. E assim como o corpo de Cristo. Então, o corpo, com certeza, é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é dele, como nós já vimos anteriormente. E é onde nós podemos ser edificados em amor. Então, ser edificado. O que é ser edificado? É crescer. Você vê uma construção e ela vai subindo, ela vai crescendo, uma construção civil. Então, nós também devemos ser edificados. Edificados em amor. Como? Na igreja de Cristo. Mas se tem alguém brigando lá dentro, aí já não deve ser desta forma. Então, de maneira que essa edificação, de maneira que agrade a Deus. Está agradando a Deus? Continua. Não está agradando a Deus? Muda de tática. Devemos, pois, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, porque somente Ele pode fazê-lo. E então nós seremos edificados em amor. Não é aquele amor carnal, não é aquele amor que o mundo muito bem conhece, de interesses ou de qualquer outra forma de amor, mas o amor que o Espírito Santo nos concede. No sétimo ponto, vamos aqui ao livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 2, bem próximo ao livro de Efésios. Livro de Colossenses, capítulo 2, carta de Paulo aos moradores da igreja de Colossenses.
Capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. É um mistério, não é um ministério. O mistério de Deus e Pai e de Jesus Cristo. E de Cristo. Então, com certeza, como nós sonhamos, como nós pretendemos, como nós desejamos, não? E como nós devemos amar em possuir a inteligência espiritual. Existe até um dom de discernimento, sim, mas nós podemos ter um discernimento espiritual, com esse discernimento espiritual, poderemos estar unidos em amor. Então temos que entender qual é a situação do nosso próximo, por que é que ele age daquela forma. Porque ele pode ter sido passado numa infância que não foi igual à minha. Ele pode ter sofrido alguma perda, algum revés na vida, algum trauma, ou seja, algum revés que se transformou num trauma, mas eu não estou sabendo. Por isso que ele age daquela forma. Ele não age porque ele quer. Ele não é daquele jeito, mas algo o levou a agir desta forma. Tem sempre que pensar dessa forma. Para isso, eu preciso me colocar no lugar dele. Como é que eu vou me colocar no lugar dele? Se eu não tenho amor por ele. Ou seja, como se dizia antigamente, né? E ele que resolve o seu problema. Não. E o oitavo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Uma outra forma, uma outra possibilidade de viver em amor. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Então, faça crescer não é um amor constante e também não está falando para diminuir. Muito pelo contrário, crescer. E uns para com os outros e para com todos. Com os chatos também. Não está escrito aqui, mas tem. Como também o fazemos para convosco. Ou seja, como Paulo fazia para com os irmãos de Tessalônica. Muitas vezes o irmão age desta forma, é da cultura dele. Eu tenho que aceitar a cultura dele. Principalmente nós que estamos do outro lado do planeta. Ou seja, existem algumas, como a irmã Mieko comentou, aqui não se coloca a mão no bolso. Não, Melvin perguntou. Sim. Dificilmente você vê algum morador daqui, para não falar o nome, com a mão no bolso, ou então de braço cruzado, ou então com a mão na cintura, igual o brasileiro faz, que fica assim com a mão na cintura. Isso é as duas mãos na cintura. Isso não é comum neste país. Então eu tenho que me adaptar a esse estilo de vida da cultura. Estou pecando? Não, então posso praticar. Se for pecado, eu não faço, é claro. Então somente o Senhor pode nos acrescentar do seu amor para podermos ser perfeitos em amor, porque ele diz para crescer em amor. Então se eu tenho que crescer, tem que vir de algum lugar. Assim como a criança cresce, ela cresce, se ela ficar bem nutrida, ela cresce com mais desenvoltura. Né? Então, se eu quero crescer no amor, eu tenho que pedir a Deus. Somente o Senhor pode nos acrescentar do seu amor. Não é do nosso amor, porque o nosso amor já sabe como é. Né? Então, não para que eu possa o quê? Para que eu possa ser perfeito em amor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser perfeitos em amor. Hoje mesmo escutei três palavras. Fé, esperança e amor. No céu vai ter fé? Não. Ter fé no quê? Já chegou lá? Não precisa ter fé em nada, já chegou. Vai ter esperança? Esperança do quê? Já chegou lá. Nossa esperança é sua vinda. Ele já veio, já te levou. Pronto, já a esperança acabou. E
das três, a que permanece, que é que Paulo diz, é o amor. Então, no céu tem o amor, mas fé e esperança não precisa lá. Entende? Por isso que ele falou. Então, para eu ser perfeito em amor, porque eu já vou aqui, nesse mundo presente, já me habituando a praticar o amor que eu vou ter que praticar no céu. Ou seja, como conclusão, né, nós devemos ser perfeitos em amor, sim, para o quê? Para podermos andar em amor. Então, se eu for meio manco, meio... Não podendo no sentido de andar, irmão. Então, se eu for meio coxo, como diz a palavra de Deus, então, para poder andar em amor, eu devo ser perfeito em amor para poder andar em amor, para poder crescer em amor, porque andar em amor e crescer em amor vem do Senhor. Amém. Suportar os nossos irmãos ou os nossos semelhantes em amor, e eles também suportar a cada um de nós, é claro, viver em amor. Então, ser perfeito em amor para viver em amor, o nosso dia a dia. E, desta forma, praticando o amor e estarmos unidos em amor. Amém. Então, se estamos unidos, neste momento, estamos unidos em amor à palavra de Deus. Amém. Não estamos unidos por uma outra. Eu creio que não devemos estar unidos por uma outra razão maior. Temos outras razões, mas a minha razão maior, a razão maior de cada um dos irmãos é estarmos unidos em amor a Deus, a palavra do Senhor, a nossa esperança viva de estarmos juntos, então, nos céus. Amém. Amém? Bom, agradeço ao Senhor, nosso Deus, que nos concedeu e sempre tem nos concedido esses poucos minutos de estar compartilhando com os irmãos e irmãos pacienciosamente nos ouvindo por esses minutos. Que o Senhor esteja abençoando abundantemente cada um, segundo a graça do nosso Deus. Irmã Mico, quero falar? Não, para continuar vivendo em amor. Então, para continuar vivendo em amor. Que é o nosso tema, vivendo em amor. Então, se eu for imperfeito em amor, eu vou ser imperfeito para andar, eu vou ser imperfeito para crescer, serei imperfeito para amar o meu próximo, serei imperfeito para viver em amor, e o meu amor será praticado, mas será praticado de forma incorreta e muitas vezes com algum objetivo que nós chamamos de escuso, ou seja, de segundas intenções, que não seja desta forma na minha vida e na vida de cada um de nós. Não podemos esquecer que somos pecadores e dependemos inteiramente do sacrifício de Cristo Jesus, com certeza. E pedir perdão uns aos outros, o que eu sempre peço perdão aos irmãos. E confessai ao Senhor e pedir perdão, ser humilde o suficiente para pedir perdão uns aos outros. Amém. Vamos orar para que o Senhor possa despedir a cada um de nós em paz. Ó Deus justo, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, a esses teus filhos que estão iniciando um novo dia, o Senhor conceda o desejo do coração de cada um desses, que nesse momento, Senhor meu Pai, estão ouvindo a tua palavra, mas que continuarão nesse dia maravilhoso e santo que fez o Senhor, para que possam estar na tua casa, na tua presença, que possam participar do amor de Cristo e compartilhar o amor de Cristo. Tudo vem de ti, tudo é por causa do teu amor incondicional para conosco. A esses que nos ouvem, que nos atendem, aqueles que nesse momento estão conosco, também que o teu amor repouse em cada lar, em cada família. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos esta presença santa. Sem o amor do Pai, nada poderemos fazer para agradar ao Senhor e agradar aos nossos semelhantes. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, te pedimos a tua presença e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, vos guarde.
e vos livre no nome do Senhor. Amém. Amém.